Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus de Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante um ano. Hoje faremos a leitura de número 85, que se encontra no livro de Josué, capítulo 16 a 18, e o Salmo número 57. Amém? Vamos começar a leitura. Josué, capítulo 16. A herança dos filhos de José e a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, às águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete até o termo de Bet-Eron, de baixo e até Jessé, saindo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote-Adar e até Bet-Eron de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Miquemetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente de Taanate-Ziló, e passa por ela desde o oriente a Janoã. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai e sair ao Jordão. E de Taboa vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Jesse, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém serviam-nos, sendo eles tributários. 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, por enquanto era o primogênio de José. Marqui, o primogênio de Manassés, pai de Gileades, porquanto era homem de guerra, e teve Gileade a Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram as suas partes, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efe, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Selefeate, porém, filho de Efe, o filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tissa. Pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E couberam a Manassés 10 quilhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés no meio de seus filhos possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azé até Milquimetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita, até aos moradores em Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua e no termo de Manassés eu tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro, e de Efraim eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. E Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocava em Azer, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinha Manassés
e Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição é Ebleão, e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Dor, e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Edom, e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Tanak, e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares de sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, por enquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributários dos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me destes por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas dos Efraímos são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares de sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que busque corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenha carros ferrados e ainda que sejam fortes. 18. O tabernáculo é levantado em Ziló. Toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e os levantem, e corram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará com o seu termo para o sul, e a casa de José ficará com o seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e mantrarei a mim aqui descrita, para que eu aqui lance sorte perante o Senhor nosso Deus. Porque os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, o qual lhe deu Moisés, o seu servo, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide, correi a terra e descrevei-a, então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e descreveram segundo as cidades em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhe lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de Josué. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avé. E dali passavam estes termos à luz, ao lado da luz que é Betel. Para o sul, descia este termos a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul
de Bet-Heron de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está de frente a Bet-Heron, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá, esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao ocidente e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom da banda dos Jebuseus para o sul. Então descia à fonte de Rogel. E ia desde o norte e saía de Ensemes, e dali saía a Gilealote, que está defronte da subida de Adumim, e descia à pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado defronte de Arabá para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termos até ao lado de Bet-Ocla para o norte, estando as saídas deste termos na língua do mar Salgado para o norte, na extremidade de Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Oglã e Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim e Betel, e Avim e Pará, e Ofra e Kefa-Amonai, e Ofne e Gaba, e 12 cidades das suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zelá, Eleve, Jebus. Esta é Jerusalém. E Gibeá e Queriate, 14 cidades com suas aldeias, que esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo a sua família. Agora vamos para o Salmo de número 57. Davi acha socorro contra os seus inimigos. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que preocupa devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela, que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpas. Eu mesmo despertarei no romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, nós te agradecemos, meu Pai, pela leitura da tua palavra. Te louvamos e te bendizemos porque tu és o Deus das nossas vidas. Obrigada, meu Pai, porque tu és o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra. Obrigada, Senhor Jesus, por ser o Salvador das nossas vidas.
Cada dia mais eu te peço a tua bênção sobre a vida daqueles que estão ouvindo a tua palavra, sobre a vida das famílias representadas por eles, sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem, que possa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e gozar da tua paz e da tua presença. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Eu coloco, Pai, esse dia diante de Ti, juntamente com as nossas vidas, pedindo, Pai, que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos conceda a Tua presença e nos dê, Senhor, um dia de paz. É o que eu te oro agradecida, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.